A presidente Dilma ontem, em seu discurso nas Nações Unidas, em conversas, em entrevistas, ela disse uma verdade, mas eu creio que ela olhou por um lado e era por outro, que nós precisamos analisar. Ela disse que o modelo de crescimento brasileiro se esgotou. E é verdade, senadora Ana Amélia. Só que eu acho que ela pensou apenas de uma maneira pequena na parte da incapacidade fiscal do Brasil continuar financiando o crescimento na forma como vinha, por exemplo, com isenções fiscais. Mas por trás disso, senador Jorge Viana, e eu tenho certeza que o senhor está de acordo, eu creio que há algo mais profundo no esgotamento de um modelo. É o modelo dos dribles que nós costumamos dar na hora de enfrentar os problemas. Já foi dito por aí que o Brasil é um país de chuteiras, mas pensando do ponto de vista do futebol. Mas o Brasil é um país de dribles, pensando do ponto de vista da história. Nós damos dribles, não enfrentamos o problema concreto. Nós, por exemplo, gostamos dos jeitinhos, que não são forma de enfrentar os problemas de uma maneira consequente. Quando nós vemos uma indústria ineficiente, uma indústria que não está funcionando bem, que não tem produtividade e por isso não tem competitividade, em vez de buscar criar competitividade e criar produtividade, o que a gente faz? Protege a indústria. Cria, antigamente, pelo menos, um sistema de proteção que impede as importações para não concorrer com o exterior mais eficiente, mais produtivo, mais competitivo. Quando nós fazemos a permanência da pobreza, a pobreza permanente, em vez de enfrentar as causas da pobreza, nós criamos Bolsa Família e nos contentamos em dar essa proteção necessária às nossas famílias, como se essa fosse a razão de ser de um governo. Não enfrentamos a busca de emancipar a população da necessidade dessas ajudas. Nós não damos educação de qualidade aos filhos dos pobres, inclusive, sobretudo, dos pobres que são negros. E aí a gente cria as cotas. A cota, necessária como ela é um jeitinho, é um drible na realidade que nós enfrentamos. Esse é um país de dribles. E eu creio que a presidente não estava imaginando que, ao dizer que esgotou-se o modelo, ela deveria dizer: basta, não dá mais para driblar. E uma das maneiras que não dá para driblar é o drible da inflação, como forma de enganar a todos. A inflação é o drible que o Estado dá ao ter mais gastos do que receitas. E, em vez de cortar os gastos, paga com dinheiro falso, que é o dinheiro inflacionado. Em vez de dizer não dá para pagar um salário X, aí diz a gente paga o salário X e tira com a inflação e ele vira só 80% de X, quando a inflação é de 20%. Por décadas, o Brasil usou o drible da inflação para não cair na realidade da escassez de recursos fiscais e financeiros nas mãos do governo. E eu temo, senadora Ana Amélia, que esteja começando a surgir no imaginário dos economistas, e eu diria, inclusive, de muitas lideranças políticas ligadas ao governo, eu creio que começa a surgir a ideia de driblar os limites, tolerando a inflação. A sensação que eu tenho quando leio alguns artigos de economistas ligados, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, criticando o ministro Levi, não pelos defeitos que eu acho que ele tem, que é de não passar credibilidade, mas até pelos acertos que ele faz de tentar controlar os gastos.
Esses economistas, senador Jorge Viana, a meu ver, estão com a visão de usar a inflação como forma de enganar para nem cortar gastos e nem criar impostos. A inflação é o pior de todos os impostos. E tem mais, é a pior de todas as formas de corrupção, porque é uma maneira do governo tirar dinheiro das pessoas sem dizer que tira. Não é a corrupção de enriquecer cada pessoa, cada funcionário do governo, cada político. Não, mas é a corrupção de tirar do povo, mesmo sem ir para o bolso de ninguém. Nós não podemos deixar que o Brasil continue caminhando nessa ideia dos dribles sucessivos. Chegou a hora do basta. E o primeiro basta é a responsabilidade fiscal para que não volte a inflação como um drible, instrumento de enganação para fazer de conta que as coisas estão sendo feitas, mas estão sendo feitas tirando dinheiro. E a outra coisa é entender que houve um esgotamento muito mais profundo do que o esgotamento das finanças. Houve o esgotamento de uma concepção de rumo para o Brasil. Por isso, senador Jorge Viana, nós hoje estamos precisando de fazer a recuperação com uma reorientação. E isso que vai fazer difícil os próximos anos no Brasil. Se fosse só uma questão de finanças, a gente faria a recuperação e continuava no rumo. Mas nós vamos ter que fazer a recuperação da crise fiscal com uma reorientação de rumo. Nós temos que discutir não só como voltar a crescer, mas crescer produzindo o quê? É diferente a ideia simplesmente de crescer. Nós vamos querer continuar baseando nossa economia no agronegócio apenas, na agricultura. Não falo agronegócio no sentido que alguns chamam de pejorativo por causa da eficiência, não. Agricultura em geral, seja agronegócio, seja agricultura familiar, isso a gente já faz há 500 anos. Claro que não é mais com enxada, é com colheitadeira cheia de computadores, como eu entrei um dia desse no Mato Grosso e vi a colheitadeira que parecia a cabine de um avião. Para pilotar aquilo, precisa muita competência. É diferente de uma enxada, mas o produto é o mesmo. Soja, açúcar, café. Quando é que a gente vai dizer que a reorientação é levar o Brasil para uma economia onde a gente possa produzir os bens de alta tecnologia? Nós assistimos há pouco uma palestra muito boa do Dr. Paulo Rabelo de Castro. E ele dizia na Comissão de Economia, chegou a hora da verdade. E cobrava de nós aqui algo interessante, senador. Ele dizia, o Brasil é uma empresa. E vocês aqui, senadores e deputados, vocês são sócios. O conselho de gestão disso. E numa empresa, o conselho de gestão, quando a empresa vai mal, paga criminalmente. Paga civilmente. Tem crime civil e crime penal. Aqui, eu até falei para ele depois, nós temos apenas o crime histórico. Ficamos taxados como irresponsáveis, perdemos eleições, mas tem que ser mais profundo. Nós temos que ver a realidade da empresa Brasil com suas limitações, exigindo uma recuperação, mas também com o desafio de fazermos a reorientação. Essa reorientação, eu pelo menos acho, passa por uma economia de alta produtividade capaz de inovar o que exige a educação. Então, a reorientação vem por aí. Mas tem outros fatores. Mas tudo parte da ideia de que basta de dribles e vamos enfrentar os problemas. E basta de usar a inflação como drible e vamos trabalhar com equilíbrio fiscal, sem o quê não tem jeito de ter estabilidade monetária. Agora, vamos saber como usar o equilíbrio fiscal, como usar a moeda estável para construir um país melhor. Senador, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para passar para que pediu uma parte.
Eu queria primeiro cumprimentá-lo pela oportunidade desse pronunciamento e dizer-lhe que bendito Brasil que tem na agricultura a salvação da lavoura e a salvação da economia nesse momento. E Vossa Excelência mesmo exemplificou com o computador na máquina colheitadeira da diferença que era do enxada e do arado puxado a tração animal. Então, a inovação tecnológica chegou ao campo há muito tempo. Só que hoje também o agricultor paga a conta de falta de estrada, de falta de porto, de falta de tudo, senador, e ainda de carga tributária muito grande. E daqui a pouco vão culpar até o agricultor pela inflação alta, senador Cristóvão. Então, é claro que nós temos que ver feliz deste país que tem agricultura para sustentar nas costas da economia brasileira. Mas eu queria cumprimentá-lo também por esta abordagem. E hoje eu li um editorial do jornal O Correio Brasilense, que eu queria apenas fazer exatamente, parece que as coisas hoje estão sendo lidas de maneira absolutamente correta. O título, procura-se estratégia. E o que Vossa Excelência está falando? Planejamento e estratégia. E vou só ler a primeira, a abertura do editorial do Correio Brasilense, pedindo ao presidente Jorge Viana que transcreva nos anais do Senado pela validade. O noticiário de 2015, dizer bem rapidamente, senador Cristóvão Buarque, apagou qualquer sombra de dúvida, porventura existente, sobre o risco de não traçar o futuro. Sobre o risco de não tratar o futuro. Avesso a planejamento, o Brasil reage mais do que age. Fica sujeito aos caprichos do vento, que sopra interna e externamente. Soluções erráticas apresentadas hoje e retiradas amanhã dão conta e provas da falta de rumo, cujo resultado o gato, personagem da Alice no País das Maravilhas, tão bem sintetizou. Abre aspas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É isso, senador Cristóvão Buarque. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Por isso estamos pagando esse preço tão caro. Eu vou também continuar a falar desses problemas logo em seguida na tribuna onde o senhor está ocupando agora. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador. E a senhora me traz aqui, no pouco minuto, 1 ou 2 que eu ainda tenho, senador Jorge Viana, a senhora traz uma percepção adicional à ideia do drible. É que uma coisa, senador Jorge Viana, eu estou pedindo 1 minuto mais, que vai cair. Nós temos feito dribles sem fazer gol, no sentido de projeto histórico. Mas hoje, nem drible, nós estamos tendo tropeços. Essas idas e vindas, essas mudanças, esses gestos. Eu, inclusive, tinha pensado hoje fazer aqui uma série de perguntas ao ministro Levi, que eu quis fazer na vinda última dele lá na Câmara de Deputados e não fiz, mas não deu tempo. Eu creio que nós temos que começar a ter rumo e uma estratégia, como a senhora disse, citando o editorial do Correio Brasilense. Uma estratégia com metas que permitam a esse país fazer gols, construindo a civilização brasileira que nós desejamos. Temos evitado isso na nossa história. Em vez de um projeto civilizatório, estamos fazendo dribles para enganar a cada momento cada grupo. E nem os dribles estão dando mais certo, e estamos caindo nos tropeções repetidos, sistemáticos, que estão levando o Brasil não o Brasil, que estão levando o governo a um descrédito profundo aqui dentro. Um descrédito que exige recuperação e uma reorientação, que é o caminho para levar o Brasil ao futuro. A palavra futuro, que a senhora citou, está faltando. Estamos prisioneiros do imediato. E quando um país fica prisioneiro do imediato e seu futuro desaparece das ambições de seu povo, nem o presente dá certo mais. Basta de tropeções, mas basta também de dribles competentes, mas enganadores. E vamos ter uma estratégia para construir um Brasil melhor, diferente, que nos orgulhe. Um Brasil com o grau de civilização que nossas crianças merecem ter no seu futuro. Era isso, senhor presidente.